Pai, Mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas em perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Obrigada. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós? 295. Primeiro parágrafo. Isso. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Um minutinho, por favor. Eu não entendi qual é a página. É 295. Comecei no primeiro parágrafo. 295. Isso, Obrigada, Solange. tá. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob seu caso. Posso fazer um comentário aí para a gente elucidar? Quando ele fala suas emoções, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças
em suas relações e em seu meio. O que que significa isso? Essa flutuação da nossa mente com relação ao que está acontecendo nesse momento. Então, a gente já viu e já passou por isso, né? Um casal de namorado lá, todo apaixonado. De repente, de um instante para o outro, o rapaz olha para uma moça que passa e aquele amor da menina, da namorada, se transforma num ódio com o namorado. Já começa a brigar com ele, o que que você está olhando? Você não me respeita, não está vendo que eu estou aqui, o que que você está fazendo? Então, essa flutuação, né, esse barquinho nas ondas do mar, é o que ele está falando, é um sobe e desce de gosto e desgosto. Ao mesmo tempo que você já passou por isso também, né? Com seu namorado, seu marido, sua esposa, vira, acaba, parece que nada daquilo existiu antes. Ou alguém conta alguma coisa sobre o seu amigo, a sua amiga, e você, ouvindo aquilo, se decepciona e passa a ter um desgosto lá com o amigo, com a amiga. E esse sobe e desce de emoções é isso. A gente tá no ego, quando ele fala de ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. De uma hora para outra, a coisa toda parece que acaba ou vira, né? Maria Fernanda está falando, eu também me encontro nessa fase, no geral. Mas isso é quando a gente está dominado aí pelo ego, pelo dia a dia, né? Quando a gente não está fixo nas nossas certezas, convicções, quando não é a nossa alma quem está conduzindo o nosso barquinho. Quando a gente está nessa superficialidade, a gente enxerga muito raso, muito próximo, não enxerga mais além, mais distante. E aí a gente precisa tomar o devido cuidado, né? Ele diz, todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo que está acontecendo em seu meio em um nível oculto. A gente não percebe, né? A gente não olha a profundidade da pessoa. A gente olha só o que está acontecendo no momento. E aí a Maria Fernanda está dizendo também aqui, né? Ou quando você tem que viver as mudanças físicas e emocionais. O nosso ego, ele está baseado nisso, né? Em quero, não quero, gosto, não gosto. Atraio ou vou repelir, né? Não quero, quero me afastar disso. Fala, Celina. É, em quaisquer situações, normalmente já fui condicionada a vendo uma situação que me dá desconforto, eu consigo parar. Hoje em dia, eu consigo parar e olhar para aquela situação e eu consigo respirar, porque eu aprendi que a respiração te mantém no presente. Você não flutua, não flutua muito. Você se mantém com a sua mente em coerência no presente. Então, em qualquer situação, normalmente eu consigo dar aquele insight de respirar, não responder a quaisquer estímulos, mesmo em situações que envolvam outros relacionamentos, outras questões, respire, pensa nisso. Se não consegue fazer nenhuma outra, pelo menos não dê chance de entrar em um embate. Respire. Se você consegue manter a respiração, você tem uma ferramenta importante, porque o ego, ele cria emoções que te prendem no passado ou fica especulando sobre o futuro. Então, respire.
é muito interessante, porque aí você consegue dar um tempo, alguns segundos, antes que você se permita a manifestação do seu ego. Antes de Então, uma das reagir, né? coisas antes de reagir, eu fui treinando isso. Então, em qualquer situação, eu respiro, porque aí você fica no presente, onde a sua alma está e onde o ego não consegue ficar. Maria Fernanda está falando aqui, é nesse momento que colocamos os nossos aprendizados em prova. Ainda bem que esses momentos acontecem, né? Porque aí a gente pode se perceber, né? Se a gente tá certo, se não tá. Celina tá dando um valeu. Maria Fernanda tá dando um valeu para Celina aí. E é o horário e vigiar, né? A gente tá na situação sem deixar o ego reagir. Alguém quer falar mais alguma coisa ou continuamos? Eu achei É, interessante, pode falar. eu achei interessante essa questão do que está, o que acontece em nível oculto. E aí, é, eu estava lembrando que o ego, né, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e de sobrevivência. Ok, mas o verdadeiro propósito da nossa jornada, né, do buscador, daquele que quer se tornar mestre, é livrar ele mesmo, né, da escravidão do ego e de fazer o mais puro contato com a consciência divina. Então, eu acho que a gente não, né, o buscador, ele tem que ter consciência, tem que ter consciência. E a consciência que eu estou falando aqui é consciência de conhecimento mesmo. Saber o que está se passando, não só dentro, né, quanto no indivíduo e ao redor do indivíduo. Por isso que há essa gangorra, né? Alvoroço de sentimentos e pensamentos, né? E muita coisa misturada aí, e aí acaba se perdendo. Pode falar, Celina. Não, era só um adendo. É, quando fui treinada a meditar, não essa meditação maravilhosa da carta, a meditação é aquela ferramenta que permite a você alcançar um nível de conexão com a alma. Antes, a gente entendia que nós temos os quatro corpos inferiores, que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Nesse conjunto, para a gente se preparar para entrar em contato, para meditar, nós tínhamos alguns procedimentos para um alinhamento energético. Primeiro, nós tínhamos alguns procedimentos físicos para exercícios físicos. O segundo momento era fazer perdão. Qualquer que seja a perdão, nós tínhamos esse momento exatamente, era um momento em que você se conectava, se desconstruía qualquer energias dissonantes entre você e alguém. Então, o perdão é uma ferramenta poderosa e eu faço muito porque eu me curei de um câncer
fazendo, fazendo cura e perdão, perdão, muito perdão, porque o perdão, ele corrige as fraturas do nosso campo emocional. Aí, para preparar o corpo mental, que dispersa, que é o domínio do ego, o que a gente fazia? Respirava, respirações longas, profundas, assim, fazia um tempo de respiração, de maneira que você fazia com que a sua mente se mantivesse no presente. E aí a gente fazia a meditação. Então, há todo um preparo que eu acho que é adequado para qualquer meditação, porque a meditação é um momento em que você tem a possibilidade de, de se conectar realmente com o seu campo mais elevado, né, com a sua alma. Então é bastante, então entendam que você tem que acalmar os seus quatro corpos inferiores com atividade física, liberando energias dissonantes, com o perdão. E aí tem várias técnicas de fazer perdão, para que é bem aquela coisa que Cristo coloca na Bíblia sobre você, antes de você receber a unção lá no templo, você deve perdoar os seus desafetos. Lembram dessa passagem? Eu não me lembro Sim. do... Então, é você realmente estar limpo. O seu corpo emocional tem que estar razoavelmente bem, e a ferramenta para isso é fazer perdão. Era isso. Continuamos? Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço. Mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela.
Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. Vou só fazer mais uma observação aqui que eu esqueci de falar. O Rodrigues comentou sobre o oculto, né? Esse oculto muitas vezes pode vir de vidas passadas. Às vezes a gente está se relacionando com uma pessoa, um exemplo, né? Sem saber que aquele relacionamento é uma semente que um dia vai crescer e vai frutificar. Quando esse dia frutificar, a colheita chega para os dois, né? Então, é uma coisa que já está pré-programada pelos dois, mas nenhum dos dois sabe disso, nenhum dos dois conhece. Isso também é uma coisa, como ele fala aqui sobre o oculto. E nessa frase que a gente leu agora aí, ele diz: você deseja magneticamente, não espiritualmente. Esse magneticamente é o desejo do ego, né? Que quer o bem-estar, quer a tranquilidade, quer aquela coisa sossegada para si. Não espiritualmente, porque evidentemente, né, nossa alma não vai desejar isso para a pessoa. Pelo contrário, a expectativa da alma é justamente oferecer para essa pessoa, né, para essa suposta mulher que está com problemas, a gente poder oferecer o ombro, poder oferecer um momento de acalento para ela, né? Perguntar o que ela tem, o que está acontecendo, se a gente pode fazer alguma coisa, se a gente pode ajudar. E que muitas vezes só da gente oferecer ajuda, às vezes não tem capacidade para ajudar efetivamente, mas só da gente oferecer ajuda, a pessoa já se sente mais aliviada, sabe que tem alguém torcendo a favor dela e não contra, né? Então, fazer uma oração para essa pessoa vai ter esse mesmo efeito, só que aí não vai ser magneticamente, aí sim vai ser espiritualmente. A gente vai pedir por ela para a consciência divina. A diferença é bem grande, né? Ela vai se sentir bem, a gente também. Quando a gente encontrar com ela no trabalho, a gente vai perceber que essa relação, né, que existe, fica bem melhor do que antes. Continuamos? O, me- o mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva os colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso. Também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma forma de consciência especialmente virulenta, pensamentos. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele, o que ele fez, que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador.
Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Um outro trecho bem interessante também, né? É. A partir do momento que a gente tem consciência dele, a gente pode parar, né? Quando a gente percebe que a gente está entrando nessa frequência, né? Quando a gente está entrando nessa negação. E, e é interessante porque nessa negação ele diz, né, que é uma forma de consciência especialmente virulenta. São os pensamentos, né? E mais acima, quando ele diz aqui, hum, quando ele diz que nega, né? Aqui, uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Então, em vez de a gente usar a nossa energia para lidar com o que está acontecendo, a gente vai estar usando essa energia para ficar esbravejando, xingando, né? Maldizendo sobre a coisa que está acontecendo. Quando a gente deveria fazer como a Celina faz. Para, respira, né? Se centra no momento, pede ajuda da consciência divina e tá bom, vamos lá, vamos ver, vamos resolver. Não é simplesmente, né, para e fica xingando, fica estagnado ali, xingando, brigando, reclamando. Não, senão a gente vai estar negando a nossa força. E essa nossa força é a força da consciência divina. Não é a nossa força do ego, não é isso. É a força espiritual que a gente tem para lidar com os problemas, né, quando eles aparecem. E que muitas vezes nem são problemas, né? São só coisas que o ego se sente ali desagradado, como ele fala mais para frente, né? Sobre a mãe que chega em casa cansada do trabalho e o filho pede para contar uma historinha, para ficar junto, para brincar, para trazer água, para pôr para dormir. E aí a mãe nega tudo isso, né? Nega essa força. E quando a gente rejeita qualquer coisa que aparece, essa rejeição desgasta a nossa energia. Essa rejeição, ela atrapalha a nossa evolução. Enquanto que se a gente aceita e faz a coisa acontecer, a evolução espiritual acontece cada vez mais rapidamente. Fortalece o espírito, né? E não o ego. Prestar bastante atenção sobre isso, que é bem importante na nossa caminhada espiritual. Alguns leitores destas cartas talvez se lembrem de meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e incessantemente procurava figos fora de época. Insensatamente. Insensatamente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com os meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Aqui ele chama a atenção da gente que esse fato que aconteceu, ele não diz que ele era o Cristo, ele diz como Jesus, né? Como o homem Jesus, como pessoa comum. E ele estava, né, com essa insensatez. E aí
mostrou o poder mental. Lógico que ele, já sendo Cristo, né, porque isso aconteceu, acho que próximo do fim, né, daqueles 3 anos, porque era o que ia culminar com a crucificação dele. Mas ele ressalta que essas coisas inconscientes são feitas pelo ego, né, não pela nossa essência. Então a gente tem que frear o ego o tempo todo, parar e respirar para não fazer besteira, né? Tem um ditado que diz para a gente contar até 10, né? Antes de falar, de brigar, de reagir, de dar o troco, né? Relaxa e, inclusive, vê se você gostaria que o outro escutasse, né? Aquilo que você gostaria de dizer nesse momento de impulso. Que provavelmente Jesus não gostaria que alguém murchasse, né? As suas raízes. Enfim, teve um motivo para isso também, né? Nada na vida dele foi sem motivo, né? Também se deve dizer que naquele dia chicoteei, expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnético-emocional de ligação e rejeição. Deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na terra estava se aproximando do fim. E, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se Era interessante isso aí, né? Ele está confirmando, né? Que a gente já suspeitava. Ele está dizendo que aquilo realmente, né? Foi ontem que a gente falou sobre isso, né? Que aquele momento ali tinha sido um baile de impulsos egóicos de ligação e rejeição, né? Agora, agora ele confirma aí, ó. Realmente foi o que aconteceu comigo. É. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda peraí, ensinam delas a se apegarem em alto grau e pensamentos de ligação magnético-emocional. Embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. Mais um comentário. Quando ele diz, né? Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, essa é a diferença, né? Lembra que ele fala mais lá na frente, acho que nos textos complementares, estou procurando pessoas, né, que não querem simplesmente uma elevação espiritual para, né, se darem bem. E aqui ele diz: quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda, que ele coloca entre aspas, e mestres em letra minúscula, ensinam muitas delas a se apegarem. Essa é uma outra palavra, né? Ensina a se apegar. E o Cristo não vem ensinar ninguém a se apegar, pelo contrário, vem ensinar a gente a se É, libertar. É um detalhe, né?
crucial. Por Certo? isso a porta é estreita. Sim, Por isso a porta é estreita. Porque esses pensamentos, quaisquer que eles sejam, eles criam um volume e o caminho é muito estreito. É para dentro, não é para fora. sim. É realmente humildade, ser humilde, liberar todas essas incongruências que a gente se permite acumular e produzir todos os dias, é ter realmente liberar a ponto da sua você conseguir manter sua mente vazia e suas emoções extremamente equilibradas. Aí sim o verdadeiro poder pode chegar a você e você realmente cria uma realidade adequada e maravilhosa. Não precisa ficar, como ele fala aí, Sim. E aí, quando ele diz, né, se apegar em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional. Quem usa esse pensamento de ligação é o ego, né? E aí ele ainda ressalta, embora esses mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Então precisa tomar cuidado com os mestres que aparecem, né? Ou supostos mestres, ou muitas vezes a gente acaba indo buscar, né? Vai para uma escola buscar um mestre, alguém para ensinar a magnetizar alguma coisa, né? Também tomar bastante cuidado com as nossas escolhas. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não. Pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder de seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão. Oi, alguém quer falar? Oi? Não, Ah, nada não? não. Tá. Peraí. Obrigada. E mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada.
Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou outra. Solange, por favor, você pode reler esse parágrafo? Desde lá de Não, cima? Ah, isso. não, tá. Não, pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação de uma maneira ou outra. Quer comentar alguma coisa, Celina? É, avança para o próximo parágrafo e aí Tá. eu vou. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Olha, você viu que ele fala que pode ser a caminho para a felicidade ou mais ressentimento, né? Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você. Não da sorte ou do destino, mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. É, tem um livro do Aos Pés do Mestre, do Krishnamurti, que ele coloca, faz uma alusão ao fato de que para você alcançar o corpo espiritual, você tem que dominar o corpo emocional. Para você dominar a mente, você tem que dominar o seu corpo físico. Então, para a gente elevar, uma das coisas que eu entendi nesse trecho é exatamente usar o perdão e não ficar ali chafurdando nas desgraças que possam vir a ocorrer na sua vida, é você realmente perdoar, usar o perdão, uma ferramenta incrível, o Ho'oponopono, da aceitação, porque é você não ficar na ali chafurdando. Você aconteceu um desastre, aconteceu. É aquilo que está lá na carta 5. Você sofreu um abalo, mas você tem que reagir. Não é ficar ali brigando, xingando. Você tem que realmente. Por isso, uma das coisas que veio muito, porque realmente, assim, passei por alguns momentos muito difíceis. E o que me salvou realmente foi assim tomar a iniciativa de parar de ficar me com autoindulgência e fazer perdão, muito perdão e fazer muita cura em mim. Então, assim, uma das coisas que eu entendi nesse trecho é que a gente não deve ficar chafurdando na lama mesmo, em pensamentos muito baixos e em emoções muito negativas. A gente tem que sair de maneira que você vai, aí, a partir desse momento em que você consegue sair daquele
estado de tristeza, penúria, desconforto, aí você pode começar a pensar de uma maneira diferente, assim. E o maior problema é que a humanidade toda e todas as notícias geram sempre aquele estado de você se identificar tão profundamente com coisas negativas que isso vai drenando a sua energia para aqueles que gostam desse tipo de, se alimentam desse tipo de energia. Ainda existem, infelizmente. E por isso mesmo a gente tem que. Aconteceu? Aconteceu. Sejamos práticos. É óbvio que se a gente. Muitas pessoas não têm uma estrutura assim para parar e pensar de uma forma mais. Mas foi uma das coisas que fui obrigada a fazer para. Senão, não estaria aqui hoje. É muito importante a gente pensar e não ficar dando crédito às intempéries que ocorrem em nossa vida. Não tem que correr atrás do prejuízo quando a coisa ruim acontece. Tem que correr atrás do lucro. Então, tomou um prejuízo, perdeu, né? Teve aí um revanchismo, é uma lição. Aprendeu. Segue para frente para ir atrás do lucro. Porque correr atrás do prejuízo vai tomar provavelmente mais prejuízo. Então, é uma lição. Pagou para aprender, esquece e vida que segue. Não para reclamar, não. É. E sim para reavaliar, né, o porquê daquilo. Sim, É, tirar uma lição, né? é, Continua. Vamos. sim, Esse, esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará as emoções. Olha aí. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas, egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Quando ele diz sobre a diferença entre o pensamento reativo e o pensamento criativo, é o pensamento do ego, né? A atitude que o ego toma naquele momento, naquele impulso, e o pensamento criativo, que é da nossa essência, da nossa consciência divina, que não vê só o superficial, que olha com profundidade e entende o que o outro está fazendo, o que é que está acontecendo. E quando ele falou aqui sobre as perdas, né, que a gente vai para uma evolução, e essa evolução agora é desse treinamento espiritual, emocional, né, deixando um pouco de ser físico, é a perda de um ente querido, quando ele fala. A gente tem que saber que isso é uma coisa natural. Pode não ser normal, né? Perder um filho não é normal. Natural é que os pais, né, vão primeiro e os mais velhos vão primeiro. Então, os avós morrem, depois os pais, né? Os filhos se tornam pais, vão se tornar avós um dia, também vai chegar a vez deles. Isso é o natural da vida. Mas a gente sabe, a gente já viu, né, na nossa vizinhança, na televisão, isso acontecendo. E a gente aceitar isso com naturalidade. É difícil, é desagradável, é amargo, é doloroso? Sim, com certeza é, né? Não tem idade boa para isso acontecer. Não tem.
A gente não quer passar por isso de maneira nenhuma. Mas às vezes está na nossa experiência, né? Está no nosso caderninho de experiência passar por esse tipo de situação. Às vezes a gente não quer perder o pai e a mãe também, né? Mas é lei natural, vai acontecer. A gente também pode até falar, não quero morrer, não quero ir, mas mais cedo ou mais tarde a gente também vai querendo ou não. Então, se a gente tem essa consciência disso, né? A gente já percebeu isso. A gente não precisa deixar o ego reagir quando uma coisa dessas acontecer, né? A gente pode estar tranquilo e em paz, porque a gente já tem essa compreensão, a gente já pensou sobre isso, das coisas que podem acontecer e a gente poder passar com tranquilidade e mais profundamente ajudar as outras pessoas, né, que também estão passando por isso. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. São os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-los ao reino dos céus. Tá vendo essa diferença aí de quando ele fala desses mestres, ele escreve com letra maiúscula, né, negrito, mestres da verdade. Verdade, é a verdade, né? É a verdade que está lá no início da carta, né? Da carta, da carta 7, né? Sou a verdade, o caminho e a vida, né? É. Se o mestre não fizer, se o mestre não seguir esse roteiro, ele não é da verdade. Ele é só mais um mestre interessado em ganhar o seu dinheiro. E hoje tem muito, né? Bastante. Ele disse que a internet está cheia, né? É. Pode seguir, Solange. É, Seu primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus. Uma pessoa sentada lá em cima ou um poder universal que responde às orações? Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que seja isso, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência divina. Ela começa a ver
algumas das atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição, às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar o sentimento de posse, repulsão, e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Diferença, né? E interessante também, né? É. O outro mestre conduz ao apego, né? E esse é a libertação em direção à luz. Eu entendo que essa condição, é, que Cristo vem falando, né, sobre essa questão dos impulsos egocêntricos, né, da rejeição, da ligação-rejeição, né, impulsos emocionais, né, magnético-emocionais. E isso é tão, ele falou até na página anterior, né, que isso é tão difícil, isso é tão dolorido, isso é tão complexo para sair disso. Eu acho que ele, né, a consciência, né? Eu falo, rapaz, vamos ajudar esse buscador, porque a barra tá difícil o negócio, né? Então, assim, a gente por si só, lógico, isso pode acontecer, tem pessoas, né, mais iluminadas, já tá no caminho mais iluminado, mas se todos eles passaram por isso, né, todos os iluminados passaram por isso, então é porque realmente é um caminho difícil, né? Reto, é pesado, é difícil, é angustiante, né? Cruciante também. E aí é preciso que um outro mestre, né? E assim, pode ser o mestre interno? Pode ser o mestre que está dentro de nós, né? Mas aqui ele diz que é um outro mestre. Agora, se esse outro mestre é o mestre que está dentro, eu entendo que outro é outro, né? Não é o mesmo, né? Então, fica aí a questão, né? Muitas vezes, o que eu percebi na minha caminhada é que não havia um, haviam mestres, mas assim, aqueles que foi como uma intuição interna, foi como se fosse um despertar interno de perceber com mais clareza algumas coisas que se apresentavam e de repente faziam sentido grande naquele momento. Então, vinha muito fortemente eu fazer muito perdão, fazer muito Ho'oponopono, trabalhar em mim, principalmente isso. É, eu não olhava para mim, não tinha isso. Eu andava, fazia muitas coisas, mas sempre para fora. Aí a grande virada foi um processo realmente gradual, assim. Não tive especificamente alguém falar assim, veio internamente olhar para mim mesma e assim considerar aquilo que cada uma das coisas que eu fazia, pensar em mim, porque veio assim como um, uma imagem assim de que se eu não fizesse esse caminho de olhar para mim, eu não conseguiria avançar, porque se eu não me conhecia adequadamente e aí eu estava muito doente, isso não ia dar certo. Então foi assim,
É, quando a gente quer um mestre, na verdade foi algo dessa natureza. E eu sei que Cristo estava muito presente, porque a gente interagiu de uma forma que eu liberei muitas coisas, muita raiva, muitas coisas ruins mesmo, assim, mas não foi alguém que falou diretamente, mas foi como minha intuição estava muito aberta, sei lá, é algo interno mesmo. Quando a gente fala sobre o mestre apropriado para essa alma, entrará em sua vida, mas não foi alguém físico naquele momento. Eu tive muitos insights e que me ajudaram muito eu a entender que o caminho era para eu me olhar para dentro, fazer muito perdão para dissipar as, as energias que eu produzi na minha caminhada, geradas por relacionamentos incongruentes, e foi isso. Então, assim, mas foi, foi doloroso. Eu, olha, realmente estava nas mãos de Deus, realmente. Eu queria só esclarecer uma coisa aqui, porque é, a gente sabe que consciência é o todo, né? É o universal. E tudo e todo o universo foi extraído dele, né? Como forma de manifestação individual. Então, é, quando eu disse aqui que pode ser esse mestre, pode ser o mestre que está aqui, que é o mestre universal, a consciência, né? Mas se a gente pensar que mesmo após a iluminação, né? Ou seja, enquanto o indivíduo não voltar para o universal, para a fonte do ser, ele permanece individual, né? A gente sabe disso que ele permanece porque Cristo ainda está individual, né? Então, por isso que eu penso que esse outro mestre é um outro indivíduo. Ele é consciência? Ele é universal? É. Estamos todos contidos no universal. Mas para mim, né, para o meu entendimento, como forma de indivíduo, indivíduos, né? Então eu sou um indivíduo em processo de iluminação que preciso de ajuda que a consciência me permite, né? Me permite não, me possibilita, me dispõe um outro mestre que já passou pelo que eu estou passando e dizer, não, vai lá e ajuda este indivíduo. Por isso que eu entendo que é um outro indivíduo, né? Para não dizer uma outra pessoa, né? Um outro ser, mas um outro indivíduo mestre, né? Que, que lógico, já deve estar na consciência crística, né? Já como Cristo também. Só para esclarecer esse fato, porque parece que é outra pessoa, né? Não trata disso. Se trata de um ser, né? Que já está iluminado, um outro indivíduo que já está iluminado. É o que eu entendo, tá? Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina, e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade,
a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística. E há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu. Você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideram o pecado personificado. Mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um Deus e que não há pecado contra os outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Aqui fica bem claro, né? Fica bem claro, assim, para mim ficou bem claro que essas pessoas, esses indivíduos que estão aí fazendo, cometendo coisas bárbaras, né? Ou estão vivendo a vida, a revelia da consciência, né? É, que acham que a vida é só isso aí, né? E não importa, estão criminosos, estupradores, enfim, todo tipo de violência, né? Dá para entender que essas pessoas estão no início, né? Assim, estão, parece que aquelas almas estão em início do processo, né? Porque para mim, para mim eu entendo o quê? Que nós que estamos aqui nesse momento, a gente já tem essa consciência, a gente não vai cometer estes erros mais, né? Esse tipo de atitude, né? Quem aqui teria coragem de cometer um homicídio? Isso foi coisa que nós cometemos em outras vidas passadas, já cometemos, né? Coisas ultrajantes, né? Então agora a gente entende que quando uma pessoa dessa está em evidência, crime bárbaro, coisas horríveis acontecendo, a gente já sabe. A pessoa está no início do processo, ele ainda vai caminhar muito, muitas encarnações, até chegar num nível, né, de consciência. Então isso tranquiliza bastante, né? Deixa a gente, eu entendo que a gente fica bem tranquilo com relação a isso, porque a gente sabe que é o ego dele que está, né, predominando aí, predominando bastante. Pode ir, Solange. Lembre-se, ao se aproximar dos. Peraí, não. 299. Não, 299. Esse é o caso. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais. Por fim, a fará questionar a existência e fazer perguntas e o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Nesse, Comecei. Hã? eu acho que nesse ponto, né, quando a psique começa a questionar, todos nós passamos por isso, né, de uma forma ou de outra, né? Acredito que todos nós passamos por esse momento, né? Então, o Eu que eu, percebo muito, né? o que aconteceu comigo nessa vida aqui, com certeza, né, eu semeei em vidas passadas, né? E colhi nessa encarnação e me ajudou, né, no processo até chegar aqui onde eu estou, né? E com vocês também, da mesma forma, né? Continua. Dizer, Roberto, Só ia pedir para a gente
fazer uma pausa aqui, deixar para continuar na sexta-feira. A gente já está com 1h22 aí, e aqui começa uma outra parte, Ah, 24. Comecei esta sessão dizendo, a gente começa na sexta-feira. Muito bem. pai, já estamos quase terminando a carta 8. É, não tem mais muito, não. Gratidão. Vocês estão percebendo que as leituras, né, elas, a cada ciclo de leitura, né, é, as coisas estão fluindo mais, né? Os debates estão mais maduros, né? As consciências estão mais afloradas, né? E a Sim, leitura está mais fluida, né? é, Boa noite a todos. chama. Noite, Maria Fernanda. A Boa gente noite. fundando, né? É, isso é bom. Boa noite a todos, então. Posso Boa dar noite. Bom descanso. Tchau. bom descanso até sexta-feira. A Obrigada. sexta Até sexta. Tchau, tchau. É.